Fala pessoal, eu sou o Bruno Reis aqui do canal Viagens Looping. Mais uma vez aqui passando para dar uma dica para vocês bem importante com relação à aplicação do visto de turista americano, tá? Antes de qualquer coisa, já sabe, né? Vou pedir para deixar aquele like aqui, porque você não imagina o quanto isso é importante para a gente. E o algoritmo entende que o nosso vídeo é relevante e vai passando para mais e mais pessoas, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito fácil. Vai aqui no cantinho da tela, que tem ali um botãozinho ali, é só clicar e se inscrever e você vai poder acompanhar nossos vídeos aí que são diários, beleza? Então vamos ao que interessa depois da vinheta. Bom, vamos lá, gente. Qual consulado aprova mais? Vamos por partes, tá? Eu vou explicar para vocês como é que acontece essa divisão de função nos consulados aqui no Brasil, tá? Não é todo consulado que faz tudo, tá? Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro é o consulado que acumula vários vistos. Por exemplo, visto de estudante é no Rio de Janeiro, alguns vistos de trabalho também são no Rio de Janeiro, além, né, do visto de turista, que todos também fazem. Então, assim, a gente escuta muito, assim, né, nesses chats, nessas comunidades aí, falando a seguinte frase: olha, o consulado tal reprova mais do que o consulado tal. Gente, duas coisas importantes a se considerar. Primeiro, para eu poder dizer para você que tal consulado aprova mais, eu preciso fazer comparações, né? Primeira comparação, entre meses, se o mês tal reprovou tantos, no outro mês reprovou tanto, eu posso fazer uma comparação. E a maioria, digamos 100% das pessoas que ficam falando isso aí nas redes sociais, ficaram no mínimo 10 minutos diante de um consulado. E elas já se acham aptas a sair dizendo que estão reprovando todo mundo. Não é por aí, tá? Uma pessoa contando o tempo de fila, o tempo de revista, o tempo que ela ficou sentada, mais a entrevista, não dá 20 minutos. Então não é com 20 minutos que eu vou sair por aí dizendo que tal consulado está reprovando. Muito menos fazendo comparações, né? Não dá para você chegar e dizer que o consulado de Recife reprova mais que o consulado do Rio de Janeiro. Foi exatamente por isso que eu falei aqui do Rio de Janeiro. Se a gente fosse pensar assim, né, o Rio de Janeiro teoricamente reprovaria mais, né? Porque ele acumula mais funções, teoricamente os agentes consulares estariam muito mais estressados, né? E estariam reprovando. Mas nem isso dá pra gente falar, tá? Uma das estratégias que existem, isso é fato, somos seres humanos. Você imagina um agente consular, ele começa a trabalhar às 7 da manhã, vai até 4 da tarde, você imagina, como é que a cabeça dele está mais fresca? Às 7 da manhã, onde ele ainda não escutou nenhuma história, ou às 4 da tarde, onde ele escutou o dia inteiro pessoas tentando enganá-lo? É muito simples. É óbvio que as entrevistas no início do dia tem muito mais chance de ser aprovado do que no final do dia. Não somos atendidos com robô. Nós somos atendidos por seres humanos, tá? Então, é por isso que a gente tem que levar em consideração. Agora, respondendo a pergunta do início do vídeo, qual consulado que reprova mais, qual que aprova mais? Nenhum, gente. O sistema é único, tá? Você pode ir aplicar no Rio de Janeiro, ou você pode aplicar no Paraguai, ou você pode aplicar em Tóquio. O sistema é único. A pessoa vai colocar o teu nome e vai aparecer a mesma ficha. Eu escuto agora, pessoas agora há pouco, uma cliente ligou dizendo que foi negada no Rio, tentou em Recife, foi negada em Recife, tentou no Paraguai. Ou seja, ela só gastou dinheiro de passagem, porque ela poderia ter muito bem aplicado no mesmo local, porque o julgamento é o mesmo, né? O processo é o mesmo e o sistema é o mesmo. Então não adianta você ficar trocando de consulado. Na verdade, você tem que ir no mesmo consulado e tratar de ajeitar o teu DS-160. Porque ou você errou no preenchimento, ou você não tem vínculo, ou você não tem renda, ou um conjunto disso tudo, tá? Então não é pulando de galho em galho que a gente vai conseguir consertar um processo que teve o visto negado. A gente tem que fazer uma coisa muito melhor, muito mais acima disso. E é aí que entra a assessoria consular. A assessoria consular serve para isso. Agora, tomem muito cuidado, porque, por exemplo, essa cliente me disse que ela ficou trocando de consulado
porque ela foi aconselhada por uma assessoria consular. Gente, isso não é assessoria consular. Imagina, a pessoa pagou para isso. Não se faz isso. Tá? Não se troca de consulado achando que vai melhorar as coisas. Não se faz isso. O sistema é único. Tá? Se fosse assim, ninguém podia ir no Rio, porque no Rio tem um monte de processos, teoricamente estariam mais, você teria mais chance de ser negado. E não é isso que acontece. Deu para entender, gente? Se você já passou por isso, comenta aqui, aqui embaixo se você tem experiência disso, se tem algum amigo que já passou por isso, e aí as pessoas vão conversando ali nos comentários e acabam chegando a alguma conclusão. O nosso comentário acabou virando um chat, as pessoas vão ali conversando, a gente na medida do possível vai respondendo também, tá? Mas eu quero que fique claro aqui, se o teu visto foi negado, não adianta pular de galho em galho. Muito pelo contrário, você tem que parar, procura quem pode te ajudar, uma assessoria consular séria, tá? Para ver o que aconteceu no teu processo, consertar erros, e às vezes é uma questão de estratégia, né? É aquela coisa que eu falei lá num vídeo, lá no Shorts. Se você é casado, né? E aí você simplesmente botou lá que ia para Orlando, ou ia tirar uma viagem de férias para qualquer lugar. Orlando é pior ainda nesse caso. E aí o agente consular, a primeira coisa que ele vai falar, ué, mas você não está levando seus filhos para conhecer o Mickey? Você não está levando sua esposa para Nova York com você? Tem algo errado. Visto negado. É desse jeito, gente. Não adianta tentar enrolar o consulado. Eles sabem como é que a banda toca. Tem muita gente que fala assim para mim, olha, eu vou iniciar o processo, mas eu vou fazer primeiro, né? Eu sou casado, mas vou fazer primeiro. Caso eu seja aceito, caso meu visto seja aprovado, eu vou fazer da minha esposa e dos meus 2 filhos. Gente, esse é o pior erro do mundo. E aí não adianta ficar trocando de consulado para ver se isso vai dar certo em algum momento. Porque não vai. Tá? Como o sistema é o mesmo, vai estar lá escrito, olha, ele tentou aqui dizendo que ia para Orlando, né? Foi negado. Aí ele trocou para o Rio de Janeiro, dizendo que ele ia para Nova York, mas tentou sozinho e foi negado também. E aí eu pergunto, adianta ficar trocando de consulado? Não é trocando de consulado que você vai ajeitar isso. É trocando de estratégia, tá? E quem vai te ajudar com isso? Uma assessoria consular. Se você estiver precisando de assessoria consular, pode chamar a gente. Na descrição aqui tem o nosso link, tá? Em todas as redes sociais nós somos @viagenslooping. Então você pode chamar a gente, a nossa equipe está pronta a te atender, né? E se você quiser acompanhar os nossos vídeos, eu garanto a você, você também vai estar pronto a fazer a tua aplicação, fazer a tua entrevista, aqui tem tudo, tá? Quem maratonar aí já serve de assessoria consular, tá? E se você conhecer alguém que está na mesma situação, compartilha os nossos vídeos, manda se inscrever aqui, porque a pessoa vai estar pronta sem precisar pagar. Se não tiver tempo, se não tiver como fazer dessa forma, eu te indico a procurar, tá legal? E repito, gente, não existe um consulado que aprova mais ou que aprova menos. O que existe é estratégia boa, né? Um DS bem preenchido, né? Uma estratégia sólida, sem mentiras, tá? Né? Se você tem, se não tem, não tem, não adianta. Vocês sabem por que às vezes, né, a pessoa diz assim, olha, me aconselharam a voltar daqui em 1 ano. Isso é muito relativo, porque não existe regra. Eu já tive cliente que foi negado numa terça-feira, né, 1 semana depois tentou e foi aceito. Por quê? Porque corrigiu o erro. Agora, se você não tem vínculos, né, que te prendem ao Brasil, fica difícil tu resolver isso em 1 semana. Né? A pessoa não tem casa, não tem carro, não faz faculdade, não tem renda e não tem emprego, dificilmente em 1 semana você vai mudar isso. Né? Eu já tive cliente que, na primeira tentativa, ela era solteira, não trabalhava e não estudava, visto negado, e também não tinha renda. Ela mudou tudo em 1 mês. Ela arrumou um emprego, ela se casou e ela começou a fazer faculdade. Ou seja, ela mudou 180 graus. Ela passou a ser agora uma pessoa que tem vínculo, que é casada e que tem um vínculo fortíssimo que é a universidade. Tá? Deu para entender o que é uma mudança? E essa pessoa, fazendo essa mudança, ela precisa ficar trocando de consulado? Claro que não. O que ela precisa é mudar a estratégia, o que ela precisa é corrigir os erros. E é isso que a maioria das pessoas não entendem. Ficar trocando de consulado não é a solução, tá? Tenham isso em mente sempre. O mais importante é ter estratégia sólida, é ter uma estratégia que garanta ali a tua aprovação diante daquilo que você apresente,
Não apresente dúvidas na entrevista, apresente esclarecimentos, porque o resto você já escreveu ali, né? Você já escreveu tudo ali no seu DS-160. O que vai acontecer ali é uma confirmação, tá? Daquilo que você escreveu. Então, finalizando, não fiquem tentando trocar de consulado. Isso não é a solução. Beleza? Quero agradecer a você que ficou até aqui nesse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. Compartilha com quem você conhece. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza? É isso, galera. Até a próxima.